Muito bem. O título da nossa pregação é Poderoso e Digno. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, falando de João Batista, o arauto do Messias. Arauto era aquele militar que tocava a trombeta anunciando que ia chegar o rei ou uma grande autoridade. Marcos 1,7. E pregava dizendo, João Batista pregava: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que frase, que testemunho, que identificação que João Batista, e nós vamos já ver quem é João Batista, conforme a tua palavra, que aquele homem fez daquele que viria logo após ele próprio, no caso o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Pretendemos ficar em cima desta declaração, analisar alguns aspectos do que teu servo João disse e aprender com ele. Toca corações de pessoas que ainda precisam ir aos pés de Cristo, que precisam abrir seus corações, suas vidas para ele. E toca os nossos corações dos que já somos salvos em Cristo, mas precisamos sempre estar recordando destas coisas, porque nossa carne nos serve de inimiga, nos atrapalhando e nos anuviando a mente e o Espírito para nos lembrar de uma maneira mais viva de quem é o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que eu te entrego esta pregação e os resultados dela nos corações, começando com o meu próprio. Em nome dele, amém. João Batista faz uma comparação entre ele próprio, João, e aquele que viria após ele. Claro, o Senhor Jesus Cristo, conforme fica muito claro neste evangelho e em outros evangelhos paralelos. E nesta brevíssima comparação, João tira duas conclusões. Primeira, ele é mais poderoso do que eu. Poderoso em quê? Poderíamos perguntar. Aliás, vamos perguntar. A resposta mesmo de João vem no versículo 8. E poderíamos até seguir por ela de uma maneira mais teológica, embora não vá por esse caminho. Mas quero ler o versículo 8 com vocês, que ele quase que explica, ou pelo menos dá um motivo, entre muitos outros, pelos quais aquele que viria após ele seria mais poderoso do que ele próprio. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, ao contraste, vos batizará com ou no Espírito Santo. Ou seja, o batismo de João não passava de um batismo na água, que representava alguma coisa que deveria ter acontecido internamente com aquela pessoa que estava ali sendo batizada dentro de uma porção d'água por João Batista. Não mais do que isto. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele viria com tal poder de não batizar na água o corpo de alguém, simbolizando o que aconteceu com o espírito daquela pessoa com relação ao Espírito Santo, que recebeu o próprio Espírito Santo na sua alma, ligando-se, mergulhando na sua alma, que batismo significa literalmente isto. O próprio Jesus é que iria fazer esta obra. Então, o que é pegar um corpo de um ser humano
e jogar batizado dentro d'água, mergulhar, mesmo algo muito sério, mesmo algo mandado por Deus, mesmo algo representando uma realidade interna e espiritual misteriosa para nós. O que isso significa comparado com o próprio ato de enviar o Espírito Santo para mergulhar na vida de alguém? É absolutamente incomparável. O poder de um e o poder do outro fica quase assim, quase risível. Um não tem praticamente poder nenhum. Que tem, porque não deixa de ser um poder, uma autoridade, um mandato. Quando um pastor batiza alguém na água, há poder ali, no sentido de um poder dado, uma autoridade concedida por Deus. Sim, não estamos desprezando isso, mas quando compara com o poder de salvar almas, enviando o Espírito Santo para habitar lá dentro, aí aquela outra autoridade ficou pulverizada. E é isto que João faz, ele se autopulveriza mesmo, em termos de autoridade. Mas eu quero ir por um caminho de algumas sugestões práticas, ou sugestões de efeitos práticos, quanto ao poder muito especial, poder exclusivo de Jesus Cristo, já que é o que João Batista falou. Eu quero começar com exibir um comportamento absolutamente perfeito. Então nós vamos falar do poder espiritual de um homem que pôde olhar para autoridades religiosas da sua época, autoridades, homens que tinham poderes religiosos, eu não vou dizer tanto espirituais, porque estavam bem longe do que Deus queria, mas eram autoridades sem dúvida. E este ao qual João anunciou, o Messias dos judeus, o Salvador dos homens, Jesus Cristo, ele chega e diz em João 8,46, olha, no meio de uma discussão dura com mestres da lei, escribas, fariseus e alguns do povo mesmo, olha para essa turba, multidão, e diz: quem dentre vós me convence de pecado? Agora chegue perante sua família, basta a sua família mesmo, sua mulher, seus filhos, reúna ali meia dúzia. Hoje em dia com os filhos, a mulher e mais um filho ou dois no máximo, né? Antigamente reunia 10, mas junte ali só a mulher, o marido e os filhos, e diz assim: qual de vocês aqui me acusa de um pecado que seja? Você não termina nem a frase, você já está lotado de acusações. Quando digo acusações legítimas, você foi provocar, né? Vocês aqui me convencem de algum tipo de pecado? É claro. Enumere aí, papai. Aliste aí, minha esposa, o meu marido. Então Jesus chega não diante de íntimos somente, de meia dúzia, mas chega diante de talvez dezenas de pessoas, alguns que o conheciam muito bem, outros que conheciam muito pouco, outros de uma maneira mais íntima, uns de uma maneira mais pública, mas não importa. E ele faz uma pergunta que ele poderia fazer hoje diante de 7 bilhões de pessoas, que é a população do mundo. Está chegando a esse número. Quem dentre vós me convence de um pecado? E está para aparecer esta pessoa em são juízo, que diga eu, porque simplesmente ele tinha a autoridade, o poder de ser um ser absolutamente santo, puro, que não tinha pecado. Então tudo que vem dele, eu acho que eu poderia responder só com esta característica dele, mas eu quero avançar um pouco mais. Então, as palavras dele tinham um poder especial. Veja lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, como eu vou ler várias passagens, e se você não for tão rápido na sua Bíblia, ou preferir mesmo se concentrar no que eu vou dizer, fique à vontade, não precise ir lá na sua Bíblia, mas se quiser ir vá, mas apenas não vou esperar muito. Então Mateus 7, 28 e 29,
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas que eram doutores da lei. Ele tinha poder, um poder muito acima dos outros, mesmo de um João Batista daquele. Nós vamos já ver quem era João Batista. Não tinha nada a ver com esses escribas e fariseus hipócritas, mas mesmo assim João Batista disse o que disse, mas vamos já chegar lá. Mas a capacidade de Jesus de denunciar o pecado era uma coisa impressionante, a força com que ele fazia. Ele não tinha, então ele podia fazê-lo, não no sentido de humilhar, não, ele não era de esmagar o que já estava esmagado, de torcer uma torcida que já estava se apagando ali, não, esmagar uma cana quebrada, ele não tinha prazer nenhum nisso, mas no sentido de mostrar o quanto eles estavam errados e se afastando cada vez mais de Deus com aquela atitude. Então, quando ele condena duramente o pecado, ou o pecador mesmo, ele o faz em amor, para poder levantar a pessoa daquele sono, daquela cegueira espiritual. Mateus 23, versículo 13 em diante, não sei se vou ler a passagem inteira, a vontade é de ler, mas é longa, mas é belíssima no vigor com que ele fala. Ele não estava aqui falando com gente do povo, agora ele estava falando com fariseus mesmo. Na vez passada era uma mistura, agora é só mesmo os fariseus e escribas, as autoridades religiosas. Mateus 23, do 13 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eu vou pular algumas coisas. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, era para fazer alguém crer na palavra de Deus, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha a dureza das palavras dele. 19. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Não vou ler o contexto. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, algo tão comentado hoje, o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. 24. Guias cegos, que quais o mosquito e engolis o camelo. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e continua. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha a quantidade de vezes, irmãos. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E dá o motivo. Depois você lê com calma para ver o motivo que ele estava dando. E eu me despeço com o versículo 33. Serpentes, como se fosse pouco o que ele estava dizendo até agora. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso é autoridade para falar com o que tinha de mais elevado em termos de autoridade religiosa da época. Por outro lado, ninguém exortava ao arrependimento como ele. Mateus 4:17, é curioso que a Bíblia diz que o início do ministério de João Batista e ele, Jesus Cristo, é quase idêntico o que eles diziam bem no início, que era arrependimento. Eu lamento muito que nas pregações de hoje de muitos pastores aí moderninhos, não só a palavra, mas o conceito de arrependimento praticamente desapareceu. Você pode ler um livro inteiro como aquele de propósitos, uma vida de propósitos. Você lê o livro inteiro e praticamente sumiu a ideia de arrependimento de pecado, um ser mísero
condenado ao inferno como ser humano, necessitando de arrependimento, mas para vender 15 milhões de cópias, como foi vendido no mundo aquele livro, não se fala bem arrependimento, porque se falar, vai ser muito menos popular. Não estou dizendo que foi esse o propósito dentro do coração do autor, que eu não conheço, mas eu sei que a consequência é essa. Isso aí também que é algo hoje muito ausente de muitas pregações de pessoas famosas que estão na mídia. Observem isto: livros moderninhos demais e pregações modernas de pessoas muito populares e famosas, que a ideia do arrependimento de obras mortas, ou seja, arrependimento de pecados, praticamente desaparecido da pregação de muita gente. Pois só mesmo João Batista, e logo depois, só mesmo o próprio Jesus Cristo começava a sua pregação. Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ah, mas se eu falar arrependimento, eu estou sendo politicamente incorreto, eu não estou sendo gentil, estou sendo indelicado. Arrepender de quê? Se eu tenho que mandar o outro se arrepender, porque estou assumindo que ele fez uma coisa errada, isso é uma ofensa, e ele vai fechar os ouvidos para mim. Bom, esse é o pensamento de um político típico, que quer voto, não de quer ganhar almas para Cristo, porque o próprio dizia assim, uma autoridade enorme, muito mais do que qualquer um de nós, na capacidade de mostrar amor. Acho linda esta passagem em Marcos 10:21, conhecida como o jovem rico, em que ele perguntou a Jesus o que ele fazia para herdar a vida eterna. A Jesus diz para ele cumprir os mandamentos e tal, numerou alguns, ele diz: eu tenho feito isso tudinho, o que falta mais? Aí Mateus capítulo 10, no versículo 20, ele diz: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aí pegou no ponto fraco do rico. Ele, porém, contrariado com esta palavra, não gostou. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que eu acho um espetáculo aqui é que Jesus amou aquele homem sabendo que ele não iria segui-lo, conhecendo o coração dele. Não foi surpresa, ele sabia perfeitamente a reação que aquele homem ia ter. Então ali estava diante dele alguém que se dizia muito interessado em seguir Jesus, talvez estivesse mesmo, mas um interesse muito pequeno. Podia ser sincero, mas num tamanho muito pequeno para mover o amor que aquele homem tinha pelo dinheiro dele. Então foi uma sinceridade que eu não vejo em ler o jeitão da passagem, o contexto, que era um cínico, que ele queria apenas esnobar e se fazer de bonitinho para os outros, para os amigos. Não, eu acho que ele era sincero. Ele queria seguir Jesus numa condição: dinheiro primeiro, Jesus depois. Não me interessa, sim, Jesus disse. E ele então foi embora, mas Jesus o amou. Essa autoridade, esse poder de amar de Jesus Cristo é algo que nos seduz, nos constrange até, porque nós somos menos pecadores do que aquele jovem rico? Não, temos talvez não o mesmo pecado, talvez sim, talvez não, mas não importa, estamos cheios deles, e Jesus nos amou do mesmo jeito, e aliás nos salvou, inclusive. Então é um poder de amor que você não tem, eu não tenho, ele tem, e ele passa para nós quando ele quer. Em falar sobre Deus, essa é uma característica gostosíssima do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu fico curtindo quando leio o Evangelho de João, a intimidade, o deleite com que Jesus Cristo fala do Pai dele, a saudade até. Eu vou ler só um pouquinho, João 17, de 1 a 5, a famosa oração sacerdotal.
João 17, 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ele próprio, né? A quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, olha que bonito, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Nós já estávamos em profunda comunhão um com o outro, antes que o mundo existisse. Quem é que pode falar com mais autoridade, que ser humano pode falar com mais autoridade sobre Deus do que aquele a quem João Batista veio anunciar? Nós somos crentes, alguns somos pregadores, temos o dom e a obrigação, a chamada de pregar e exortar e falar, e temos de fazer isso com uma certa autoridade baseada no estudo das Escrituras, mas uma autoridade tão pequena, tão limitada, tão imperfeita. Fazemos o que podemos, claro, pesa sobre nós essa obrigação, mas é constrangedor imaginar como nós conhecemos pouco este Pai, para poder falar dele num púlpito, comparado com o que o próprio Jesus conhecia e falava com o poder dele. Muito bonito isso. E na própria natureza de Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era igual a Deus. Eu não vou lá, mas está lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Pronto. Deus, ele era e é Deus, homem e Deus. Fica óbvio demais a pergunta: em que Jesus era mais poderoso do que João Batista? Em tudo. E por fim, na autoridade sobre a criação. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 18, 28 e 18, não vou ler também, mas está lá. E qual era a autoridade que João Batista tinha no céu e na terra? Nenhuma. Aliás, nem milagre João Batista fez, é curioso. Deus não deu a ele o poder de fazer milagres, mas deu outros. E agora chegou a hora de ver quem é que estava falando. Não, mas João Batista falava assim porque ele não pregava bem, ou porque ele não era um homem muito utilizado por Deus, não era um Paulo de Tarso. De repente Paulo não falaria assim, que falaria não, falou que ele era o pior dos pecadores e tal. Mas e João Batista, ele tinha que características, ou de que qualificações ministeriais, para que nós possamos avaliar o peso do que ele estava dizendo? O máximo que alguém podia ter. Há uma afirmação na Bíblia que eu acho tão forte, que eu penso que eu não entendi ainda o que Jesus quis dizer ali, mas está escrito, então está aí eu que me vire para entender, porque está escrito. Sabe o que é? É aqui, ó, Mateus 11:11. Eu tenho só uma sugestão, mas é muito assim, desespero de causa, não tem explicação melhor. Mateus 11:11, Jesus diz uma coisa impressionante, falando de João Batista. No 10 ele diz: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face, da face de Cristo, né? O meu mensageiro, o mensageiro do Pai, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Como se fosse Deus Pai falando ao Deus Filho, Cristo. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele faz uma comparação aqui do ministério na terra e da importância dentro do contexto aqui de um ministerial, de uma chamada de Deus para ser desempenhada na terra, e entre valores espirituais. Ele contrasta. O maior aqui na terra ainda é menor do que o menor de lá. Não é dizer que João não tinha poder espiritual, nem fazia parte do outro reino, obviamente, mas ele quis mostrar o contraste entre padrões de valores aqui de ministérios, o mesmo ministério
lícito, próprio, recebido por Deus, mas desempenhado na terra, e alguém no reino dos céus. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, por que ele diz que João, que ninguém apareceu na terra, nascido de mulher, maior do que João Batista? E Moisés, Abraão, o pai da fé. Aí quando eu começo a questionar muito, mas senhor, foi João mesmo? Óbvio que foi, mas por quê? Então, como eu disse, eu que me entenda para poder justificar isso aqui. E provavelmente pela função de João Batista. Não é o coração de que era pecador igual aos outros, e quanto à sinceridade, ao zelo pelo trabalho de Deus, muitos outros tiveram também, muitos foram queimados, muitos perderam a cabeça como João Batista perdeu, mas penso eu, sugestão só, que era a função de João Batista, é ser o arauto de Jesus Cristo. Então a importância de João Batista estava no fato do que ele iria fazer de muito próximo ao Senhor Jesus Cristo. O arauto vem logo antes do rei, da grande autoridade. Ele avisa e entra então a majestade. Então provavelmente Jesus quis dizer algo assim: é muito grande a nobreza da função de João Batista. Seja como for, ele era absolutamente especial, mesmo que a gente não saiba exatamente porquê, e ele era poderoso em palavras também. Jesus era poderoso em palavras de um modo inigualável, mas João, em termos humanos, era poderosíssimo, ele próprio. Olha aqui, João 1, versículo 6 a 8, diz assim, João 1, 6 a 8: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, falando de João agora. Este aqui, não confunda, não é Jesus, é João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Olha o tamanho do ministério de João. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha o peso da pregação de João. Ele, João, não é Jesus ainda, não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí era Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo. Aí continua a passagem, mas era um homem poderosíssimo. Então mesmo assim, João Batista era convicto de que Jesus era muito mais poderoso do que ele. Agora uma pergunta: você diria que Jesus é o que comparado a você? Pastor, isso não é pergunta que se faça. Ele é muito maior do que eu, óbvio. Estou pronto para responder como João Batista. Ele é muito famoso, altamente misterioso, conhecidíssimo, homem totalmente diferente. Então ele é muito maior do que eu. Tudo bem, eu reconheço que você possa estar pronto, mesmo não sendo ainda um discípulo de Cristo, mas um cristão que nasceu debaixo de um grande cristianismo, diga: não, eu estou pronto para reconhecer que Jesus é maior do que eu. Claro, estou pronto para reconhecer isso como João Batista. Pode parar. Esse finalzinho aí, não estou muito inclinado a concordar com você, que você pode estar pronto para dizer: claro que ele é maior do que eu concordo que você vai dizer isto. Seria muita coragem não dizer, mas dizer: eu estou pronto para dizer isto como João Batista, ou seja, entendendo o que João Batista entendia dele, com o peso com o qual João Batista falou isso. Aí eu questiono seriamente se você está pronto. Aliás, eu até perguntaria se você algum dia já fez uma comparação mais detalhada entre você e Jesus Cristo. Não é uma pergunta tão esquisita, não. Você certamente já se comparou com muitas pessoas, colegas de classe. O seu melhor amigo da classe tirou o 7º lugar, você tirou o 9º,
você vai querer passar dele. Então, o próximo mês você tirou o quinto, ele tirou o sexto, melhorou. Então, essa comparação, você é maior do que seu irmão, é menor, você joga melhor o vôlei do que o outro colega. É normal esse tipo de comparação. Aliás, quando você se compara e divulga a comparação, já notou? Quase sempre é para dizer que você é melhor. Quando você nota que você é pior, você pode até notar. Você fala pouco, não gosta de dizer muito não. Mas, voltando à pergunta, você já fez uma comparação detalhada entre você e o Senhor Jesus Cristo? Quem Ele é comparado a você? Um dos problemas para responder esta pergunta, para aqueles que não têm se aprofundado mais no assunto, é a ideia meio vaga que muitos têm da pessoa de Cristo. Como eu comentei aqui, é muito famoso, é polêmico, é um religioso muito importante, diz que é filho de Deus, não sei se é, não entendo bem disso, e foi um grande político, um homem das massas, um comunista, tudo se diz dele. Então agora, as intenções dele eu não assino embaixo, mas certamente inteligente, arrebanhou um bocado de gente, tem todo tipo de opinião. Então termina ficando uma concepção muito vaga que as pessoas em geral têm de Cristo. Mas não é para ser assim. Ele é uma pessoa bem definida, ele é homem e é Deus. Ele teve uma vida aqui bem definida e registrada nas Escrituras, muito bem registrada. Ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Se você acredita ou não é outra história, mas está aqui. Então dizer que é vago, não, ele está num lugar hoje bem definido. Onde é que ele está hoje? No céu. E eu digo mais, ao lado do Pai. E quer que eu diga mais? Não é do esquerdo não, é do direito. Onde é que tem esses detalhes? Na Bíblia. Então não é tão vago assim não. E ele vai voltar. Ele vai reinar aqui. Eu creio que seja um reino literal. Outros acham que é um reino que já está acontecendo. Seja como for, é um reino. E ele é rei para aqueles que o aceitam assim, que são discípulos dele. Então, se você é desses que tem uma ideia um pouco vaga de Jesus Cristo, vamos parar com isso e vamos aprofundar neste detalhe. Eu sei que é difícil imaginar tudo que Jesus Cristo é difícil, não é impossível, nós não conseguimos. Mesmo o João Batista, mesmo Paulo de Tarso, não conseguia imaginar 100% dele. Mas não quer dizer que não seja absolutamente real e que nós tenhamos uma ideia bem definida de Cristo. Você crê em Cristo na maneira como eu tenho falado até aqui, ao longo desta pregação, desta maneira aqui, como Filho de Deus, Ele próprio sendo Deus, um ente santo, sem pecado algum, que morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, sacrificou-se a si mesmo pelos pecadores. Você crê nisto? Que vão para o inferno aqueles que não exercem fé nele? A primeira pergunta que você tem que fazer é essa: se você crê nisso. E uma vez crendo, está convencido de que ele é mais poderoso do que você? Então é necessário reconhecer duas coisas. Quero só ajudar um pouco nessa sua linha de busca. É preciso reconhecer, e você dá um passo grande quando você reconhece, para reconhecer o tamanho do poder dele, a sua própria condição frágil e prestes a desaparecer. Tiago capítulo 4, versículo 14, não precisa chegar lá, mas em várias passagens a Bíblia fala da nossa fragilidade. Aqui ele diz: quem é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, reconhecer isso é importante, e a divindade do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: eu e o Pai somos um. Outra passagem que eu não vou ler, mas está em Colossenses 1:15 a 17, que fala claramente da divindade do Senhor Jesus Cristo, mostrando o poder dele. Talvez muitos nunca pararam para pensar objetivamente nisto. Você, quem é? E Jesus Cristo, quem é? E compara as duas pessoas. Compara. É não entrar numa onda religiosa aí de deixar tudo meio vago. Meu amigo, não vai ter nada vago quando você morrer sozinho. A mulher ficou lá atrás, o marido ficou lá atrás, os filhos, os amigos, o dinheiro, tudo. Você está sozinho diante de Deus.
diante do Filho Jesus Cristo para ser julgado. Não tem nada de vago nisto. Cuidado com essa ideia de que é vago, não sei direito, tem muitas religiões, um diz uma coisa, outro diz outra, eu vou à missa aqui, vou a um culto conservador ali, vou a um culto muito animado acolá, um é grito para lá, outro é profecia para lá, o outro não grita nem profetiza e prega, mas é muito desanimado lá porque as músicas são muito calmas demais. Tem de todo jeito, eu sei disto. Mas se você pensa que vai se utilizar desta desculpa amarela, esfarrapada, ridícula diante de Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia é uma. Então os pastores que estão abrindo as suas Bíblias para dizerem de uma maneira ou de outra, ou de um culto do jeito tal, do jeito tal, a Bíblia, pelo menos dentro de um cristianismo obviamente evangélico, é a mesma. Então você pegue esta Bíblia e vá examinar, vá detalhar, peça a Deus ajuda e vá olhar. Do jeito que você estuda um catálogo de uma coisa, se você é um mecânico, se você é um estudante, se você é um piloto, tem que ficar bem ao par daquele avião que você vai pilotar, o motorista por dentro do caminhão que vai pilotar, estude, porque eu lhe garanto, não tem nada de vago em você estar na frente do Deus Criador. E a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrível para quem não tem Jesus Cristo. Muito bem. Pense e procure adquirir uma ideia definida sobre Jesus Cristo. João Batista teve. Aliás, é interessante você chegar e dizer, para que você acha do Lula? Ah, você vai ter uma ideia definida. Isso, você é contra por isso. Você é a favor por isso. Nem é contra, é a favor. Gosta da coisa, não gosta da outra. Aí sabe tudinho. Aí talvez você goste de futebol, fale um pouquinho sobre o seu clube. Aí, meu amigo, sabe tudo. O nome da mãe do ponta, tem esse ponta direita, né? Sei lá, de esquerda. Do goleiro, pronto, que eu sei que tem mesmo. Sabe o nome talvez da mãe do goleiro. Sabe tudo. Sabe quem é bom, quem é ruim, o juiz, que roubou, não roubou. Sabe tudo. Definido. Briga, vai aos tapas. Por uma posição ideológica, política, talvez até religiosa. Mas quando eu falo de Jesus Cristo, eu não quero dizer religiosa naquele sentido de ser com relação a uma certa religião, eu sou isso, eu estou aquilo, que eu aprendi meus pais, assim, não, eu estou falando é de uma ideia definida sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que você acha de Jesus Cristo? Não gagueje não. Diga. É o seguinte, eu andei estudando e pelo que eu vi tem umas coisas que eu gosto e umas coisas que eu não gosto. Pô, já é alguma coisa. Eu não gosto disso dele, eu gosto daquilo. Já é uma ideia definida. Não, eu não gosto é de nada dele. Com que base? Pelo que eu li, estudei. Mas a Bíblia já é alguma coisa. É melhor do que você não ter. Claro que o melhor mesmo é você ter uma ideia definida e crer naquilo que a Bíblia diz dele. Mas eu não estou nem chegando nesse ponto, eu ainda estou aqui para trás. Eu estou sugerindo que você que não tem uma ideia definida sobre Cristo, como João Batista tinha, que você adquira uma. Se é contra, é a favor, completamente contra, completamente a favor, ou metade, eu não sei. Eu sei o seguinte, João Batista tinha uma ideia definida. E ele disse a segunda coisa sobre Jesus Cristo. A primeira, que era mais poderoso do que ele. E a segunda, não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Obviamente essa é uma conclusão que complementa a primeira. Além de poderoso, Jesus Cristo tem tanta dignidade que deixava João Batista constrangido até mesmo de desatar-lhe
a sandália. Eu li em algum lugar que desatar a sandália naquela época era considerado algo tão baixo, tão indigno, que os escravos estavam dispensados desta tarefa com relação aos seus amos, de tão pequenina que era essa tarefa. João Batista nem isto se considerava digno, mas a importância aqui não é a indignidade de João, claro, o que está em evidência aqui é a dignidade de Jesus Cristo. Já comentei que João era um homem muito especial, maior nascido de mulher, era um homem poderoso, mas eu quero ler mais um testemunho sobre João, feito por um rei malvado, perverso, Herodes, que ele considerava, eu não vou ler, está lá em Marcos 6:20, já quero rumar para o encerramento, justo e santo. Interessante, Herodes considerava João Batista justo e santo. Mesmo assim, ele se sentia indigno quando comparado com Jesus Cristo. Você se sente indigno? Agora não estou mais falando de poder. Estou falando não só de poder, mas também sobre dignidade. Essa é uma pergunta difícil de fazer, porque no mundo é o contrário. Quanto mais poder, mais indigno. Quanto mais poder, mais indigno. O poder anda de mãos dadas com a exploração, com a corrupção, com a manipulação, com o roubo, com o uso malvado de pessoas menores, mais pobres, ou mais ingênuas, ou menos esclarecidas. Então, quanto mais alto no mundo, é muito maior a probabilidade de ali estar alguém indigno. É o contrário. Pode haver exceções e há, mas são poucas. Mas a regra é esta. Subiu muito. O mundo, na realidade, ele é duplo, porque ele sabe disto, mas ele incensa os grandes. Ele às vezes endeusa até os grandes, ele bajula os grandes. O pobre do homem é um ser tão miserável e tão incoerente, que ele sabe disto, sabe que quanto mais alto uma pessoa vai, mais é provável que ele seja indigno pelo seu comportamento. O que é que ele fez para chegar tão alto no mundo desse? Ele sabe disso e ao mesmo tempo bajula e quer agradar e tudo. É um pobre coitado de uma humanidade perdida, incoerente, indigna, ela própria. Mas com Jesus Cristo tem que se libertar desta regra do mundo. Quanto mais alto, quanto mais poder, deve ser mais indigno. Não, ele é extremamente poderoso e extremamente digno. As duas coisas. Não é fácil muitas vezes colocar isso na cabeça, porque nós não temos quase referencial aqui disto. Aliás, ele mesmo disse que quem quisesse segui-lo, quem quisesse ser grande, fosse pequeno, fosse servo. É o contrário. Ele não gosta de grandeza aqui na terra, engrandecimento, de poder. Ele não gosta disso, não. Tanto que ele nos desaconselhou fortemente com relação a poder, dinheiro, mandar nos outros, posição social. Ele desaconselha. Outro dia eu ouvi alguém dizendo, achei interessante no livro, se tinha alguém que não gostava de dinheiro, inimigo de dinheiro, era Jesus Cristo. Eu digo, interessante. Eu sei o seguinte, que uma das grandes surpresas de conhecer Jesus Cristo é descobrir a existência de alguém infinitamente poderoso e, ao mesmo tempo, infinitamente digno. É uma surpresa espetacular. É fascinante descobrir isto e conviver intimamente com alguém assim. Espero que você reconheça a sua indignidade diante de Cristo e sugiro pensar em duas coisas: se convencer do seu próprio estado de pecador e condenado. A Bíblia diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis.
Todos. Então todos os seres humanos estão condenados. Todos. Tenho passagens aqui para ler, mas não vou fazê-lo. Então a primeira coisa é você se convencer do seu estado de perdido e condenado. E segunda, da pureza e da santidade de Jesus Cristo sem pecado. Estou aqui em 1 Pedro 2, 21 a 25, mas não vou ler porque eu já comentei quando ele desafiou a multidão e disse: quem me convence do pecado? Então já falei sobre o fato dele não ter pecado algum. Então essas duas coisas fazem o contraste em termos de dignidade. Em termos de poder eu já falei. Agora de indignidade, você é profundamente indigno, porque você é pecador, perdido. E ele profundamente digno, porque ele é um ente santo, nunca conheceu pecado. Então quero terminar com um contraste entre duas atitudes que nós vemos na Bíblia que pessoas tomaram com relação ao Senhor Jesus Cristo. Teve um endemoniado lá em Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 7, que pronunciou uma frase que é a pior afirmação que alguém pode fazer nesta vida. E procure ver se você não tem feito isso no seu viver, mesmo que não de uma maneira tão clara, tão explícita, mas como resumo da sua vida. Lá no Marcos capítulo 5, versículos 1 e 7, lá na terra de Gerasa, tinha um homem possesso de um espírito imundo, vivia nos sepulcros e ninguém podia ir com ele e tal. Aí no versículo 6, estou em Marcos 5 e 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, reconheceu o poder, a autoridade dele. Mas veja o que ele disse, aquele homem que estava endemoniado, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, me deixe em paz. Jesus Cristo, eu não tenho nada a ver contigo, nós não temos nada em comum. É a pior atitude que um ser humano pode ter, pior do que estuprar uma garota de 12 anos de idade, pior do que matar 10 pessoas a sangue frio, do que explodir um avião, do que dar um golpe na praça e levar milhares de pessoas à falência. Muito pior. Porque eu estou falando em termos o mais básico possível de alguém chegar e dizer para o próprio Salvador do mundo, aquele único que poderia lhe livrar da vida eterna, podia até lhe perdoar o pecado de ter estuprado uma criança, matado não sei quanto. Ele tem poder e santidade suficiente e amor para perdoar pecado deste tamanho. Por isso que eu digo que é pior. Não quer dizer que, obviamente, que as outras coisas são ruins e terríveis, mas esta aqui elimina a possibilidade de você resolver com Deus os outros problemas, por maiores que eles sejam, os grandes pecados que você tem. Você, não agindo assim com Cristo, você abre a porta. Mas quem faz como esse pobre homem endemoniado, pelo menos depois ele foi curado, e foi expelido aquele demônio dele, ou demônios, mas que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Que atitude de vida miserável! Não faça isso, amigo ou amiga. Já Pedro, quando Jesus diz: todos estão indo embora, estão me deixando, aí em João 6, 66, 69, eu não vou ler. E vocês podem também, se quiserem. Claro que Jesus disse aquilo não de uma maneira desafiadora, não de uma maneira ameaçadora, ele não é disso, mas estava magoado, estava sentido, porque muitos o estavam deixando, e ele quis deixar os discípulos à vontade. Ninguém me segue à força não, viu, pessoal? Vocês fiquem à vontade, vocês querem me deixar também, podem deixar. Aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não há uma frase melhor, ou uma atitude melhor para um ser humano ter, em contraste com o outro, ou com a outra atitude do que esta: Senhor Jesus Cristo, eu não tenho para onde ir não. Eu não quero saber de religião, eu não quero saber nem de igreja A, B ou C. Não quer dizer que não seja importante igreja, importante religião, mas na base é a pessoa de Cristo. Para quem é que eu vou? Ele disse aqui, para quem? Falando de uma pessoa. Eu quero ir, eu preciso ir para alguém, e tem que ser tu.
porque só tu tens a palavra da vida eterna, eu não tenho para onde ir. Belíssima atitude de Pedro, espero que você tenha isso também. Quanto a nós, irmãos em Cristo, eu sei que você já sabe tudo isso, mas você tira proveito disso no dia a dia? Isso é o que eu quero lhe perguntar, encerrando. Você compensa a sua fragilidade que você tem e a falta de poder que você tem, essa falta de poder, você compensa com o poder dele, pedindo ajuda? Lá em Filipenses 4:13, não vou abrir, mas Paulo disse, falando de grandes problemas que ele vinha passando, fragilidade e tudo, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Estamos falando de poder, né? Então, eu posso tudo naquele que me fortalece. Pena que muitos usam essa passagem para dizer: então, vou descer fogo do céu, vou orar aqui para uns 3 caírem no chão aqui se tremendo, e o outro vai falar línguas que ninguém, nem os anjos, nem demônios conhecem, talvez só os demônios. Vou fazer milagres aqui fantásticos. Poder, tudo posso naquele que me fortalece. Então haja poder. Não é isto, olha o contexto. O poder ali é poder para suportar problemas, suportar fraquezas. Esse é o poder do qual Paulo fala. Claro que existe o poder espiritual também, e quem já curou em nome de Deus, curou com poder, sim. E quem profetizou, profetizou com poder, sim. Não de uma forma como fazem hoje, pelo menos grande maioria. Mesmo assim, esquece esse poder sobrenatural de fazer coisas aqui. Esse poder é de conseguir enfrentar fraquezas e conseguir levar o dia a dia duro desta vida complicada, difícil. Tudo posso naquele que me fortalece. Então pergunto eu ao crente: eu sei que você sabe de tudo que eu disse aqui até agora, o crente, mas você usa no dia a dia o poder de Cristo a seu favor? Não poder para ficar rico, não poder para fazer milagres, não poder para orar e descer chuva do céu, mas um poder para suportar dificuldades e continuar fiel. Aí precisa de muito poder, só Ele tem esse poder. E quando você peca e perde uma batalha contra a carne, você alivia a sua tristeza e a sua frustração, correndo para Ele, e não apenas confessando o que você deve fazer, não apenas lamentando o que é que você deve fazer, mas além disso, implorando um pouco mais da santidade dEle sobre você. Santidade essa que Ele derrama através do Espírito. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 2:13, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então o Espírito Santo de Deus, enviado por Cristo e pelo Pai, vem nos santificar. Pois pergunto eu, você tem recorrido a essa dignidade, a esta santidade de Jesus Cristo, na hora que você se mostra mais uma vez indigno? Senhor, me santifica mais, que ainda estou muito longe do que Tu queres. Não permita, irmão em Cristo, que a dignidade e o poder do Senhor Jesus Cristo, tão claramente reconhecidos por João Batista, sejam apenas questões teológicas que você aprendeu na Bíblia e nada mais de uma maneira teórica, mas que funcione na sua vida. E você sem Cristo, corra enquanto você tem vida e apele para o poder, a santidade, o amor, a compaixão, a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo use-a em cada coração, conforme cada necessidade e a Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Cristo pedimos. Amém.